Este boneco destruiu a vida de centenas de pessoas ao redor do mundo. Causou acidentes, doenças e terror por mais de 100 anos. E ele não é ficção, ele é real. O boneco mais mortal do cinema pode não ser apenas ficção. Muitos acreditam que Chuck foi inspirado em uma história real, a maldição do boneco Robert. Hoje eu vou te contar a história mais aterrorizante envolvendo um boneco que você já ouviu. E te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para um boneco da mesma forma. Se você curte histórias de terror reais como essa, se inscreve no canal que tem muito mais por aqui. A história começa em 1904, em Key West, Flórida. A família Otto era uma família rica e respeitada na região. Thomas e Minnie Otto tinham um filho chamado Robert Eugene Otto, mas todos o chamavam simplesmente de Jim. A família empregava vários trabalhadores, incluindo uma empregada que praticava voodoo. Segundo a lenda, essa mulher era constantemente maltratada pela família Otto. Um dia, antes de ser demitida, ela decidiu se vingar, mas não de uma forma convencional. Ela presenteou o pequeno Gene, que tinha apenas 6 anos na época, com um boneco feito à mão. O boneco tinha cerca de 1 metro de altura. Era feito de pano recheado com palha e usava um uniforme de marinheiro. O Jim amou o boneco imediatamente e deu a ele seu próprio nome, Robert. O que a família Otto não sabia é que, segundo relatos, aquela empregada teria colocado uma maldição no boneco. E a partir daquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer naquela casa. No começo, tudo parecia normal. Jim brincava com Robert, conversava com ele, levava o boneco para todos os lugares. Mas, logo, os pais de Jim começaram a notar algo muito perturbador. Eles ouviam o filho conversando sozinho no quarto. Mas não era só a voz de Jim que eles escutavam. Havia outra voz. Uma voz mais grave, diferente, respondendo ao menino. Quando os pais entravam no quarto para verificar, só encontravam Jim e o boneco. Sempre Jim e o boneco. Mas o pior ainda estava por vir. Vizinhos e pessoas que passavam pela rua começaram a relatar algo absolutamente aterrorizante. Eles viam o boneco Robert se movendo sozinho pelas janelas da casa, observando, esperando. E isso acontecia mesmo quando a família inteira estava fora de casa. Objetos começaram a sumir e reaparecer em lugares diferentes. Móveis eram encontrados virados, coisas quebravam sem explicação. E sempre que os pais perguntavam ao pequeno Jim o que tinha acontecido, ele dizia a mesma coisa: Robert fez isso. A família Otto estava apavorada, mas Jim se recusava a se separar do boneco. Ele dizia que Robert era seu melhor amigo, seu único amigo. Em 1974, Jim Otto morreu. A casa foi vendida para uma nova família e eles encontraram Robert no sótão. A nova família tinha uma filha de 10 anos. Os pais acharam que seria legal dar o boneco vintage para ela. Foi o maior erro que eles poderiam ter cometido. A menina começou a acordar no meio da noite, gritando, dizendo que Robert estava tentando matá-la. Ela via o boneco se mover, mudar de expressão,
ouvia ele rir. A família inteira começou a experimentar os mesmos fenômenos que assombravam os Otto. Aterrorizados, eles decidiram se livrar do boneco. Em 1994, Robert foi doado para o Fort East Martello Museum, em Key West. E é lá que ele está até hoje. Mas a história não termina aí. Na verdade, ela só piorou. Funcionários do museu relatam atividade paranormal constante. Equipamentos eletrônicos falham perto da vitrine. Câmeras captam orbes e anomalias ao redor de Robert. Visitantes sentem uma presença opressiva. Mas o mais perturbador é a regra que o museu teve que criar. It is very important that we understand his 3 rules. Number 1, upon meeting Robert, kindly introduce yourself. Number 2, ask permission for his photo. And number 3, out of respect, say thank you to Robert. All right, my darlings, come on in. He's only been waiting 114 years to meet you. Você precisa pedir permissão em voz alta antes de tirar uma foto de Robert. Se você não pedir, a maldição te persegue. Parece loucura, né? Mas o museu recebe centenas de cartas todos os anos. Cartas de pessoas do mundo inteiro pedindo desculpas a Robert. Coincidência? Talvez. Mas são muitas coincidências e as cartas não param de chegar. Hoje, Robert continua na sua vitrine no Museu de Key West, observando, esperando. Centenas de pessoas o visitam todos os dias. Algumas pedem permissão, outras não. A diferença entre ele e o Chuck. Chuck é ficção, criado por roteiristas e efeitos especiais. Robert simplesmente existe, e sua maldição continua real, mais de 120 anos depois. E você, teria coragem de visitar o boneco Robert? Teria coragem de olhar nos olhos dele? Deixa aqui nos comentários. Você acredita na maldição de Robert? Já ouviu alguma história parecida? Conta pra gente! Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de terror. E compartilha com aquele amigo que ama histórias assustadoras. Até a próxima, se você sobreviver.